Olá, tudo bem? Vamos a uma mensagem, mais um entendimento. Da minha parte, é o que eu digo sempre: não acerte o seu com o meu, não acerte o seu relógio com o meu, porque você pode perder a hora, tá? É o que eu digo sempre. Aí tem pessoas que é mais legalista, então quer dizer que você não está falando a verdade. Eu não sou dono da verdade, a verdade está nos escritos bíblicos. E eu quero falar a respeito de um assunto aqui corriqueiro, que as pessoas se utilizam. Mas e o batismo do eunuco? O batismo que Filipe praticou no eunuco. Primeiro, o Filipe era um legalista. O Filipe era um conhecedor das leis. O Filipe era judeu. O eunuco tinha uma lei para o eunuco que eu vou ler agora. Tinha uma ordenança, um mandamento de Deus para o eunuco. Então, ali você não pode misturar, você não pode querer se comparar a ele. Você que é gentil, você que não é judeu. É melhor falar assim, você que não é judeu. Eu não sou judeu, então eu não posso me comparar com o que aconteceu lá. E outra coisa, gente. Aquela situação do eunuco aconteceu há 2000 anos atrás, há quase 2000 anos atrás. Depois do eunuco veio a graça pregada por Paulo, depois veio o juízo do ano 70, foi estabelecida a nova Jerusalém espiritual, o templo de Deus está em nós, o evangelho eterno foi estabelecido, e é tudo passado. Esse negócio de eunuco, essa história é tudo coisa velha, coisa caduca. O batismo de João Batista foi antes da cruz. O que o eunuco praticou, o que o Filipe praticou ali, na verdade, ele menosprezou, se você quer saber a verdade, da minha opinião, ele menosprezou o sangue que verteu da cruz. Deixa eu até marcar aqui uma observação, que eu não coloquei esse versículo aqui. Deixa eu colocar aqui, ó, daqui depois eu vou ler para você. Então, ele, na verdade, ele menosprezou o sacrifício da cruz, se você quer saber. Sabia disso? Vou colocar aqui, depois, se você souber onde que tá, você já vai adiantar, mas depois eu vou ler. Não vou dar essa molezinha para você não. Então eu vou fazer esse vídeo aqui, talvez ele fique um pouquinho longo, mas eu vou tentar ler o mais rápido possível. Então não se compara, gente. O que aconteceu lá é quase 2000 anos atrás, você é muito atrasado. O ensino religioso, a religião é uma coisa muito, muito arcaica. Os ensinos dele, o pensamento de um religioso é coisa velha, coisa de Matusalém, é coisa de pré-histórico. Uma coisa de 2000 anos atrás é coisa de pré-histórico. Quase pré-histórico. Filipe, ele profanou o sangue que verteu da cruz, se você quer saber. Filipe profanou. Se realmente aconteceu o batismo lá naquele córrego, igual eu falo pessoal lá no Mato Grosso, naquele córrego, naquele córrego, naquela água que passava ali, Filipe profanou, pisou no sangue que verteu da cruz. Se você quer saber, a verdade é essa. O resumo, a síntese é que ele pisou no sangue que verteu da cruz. Você conhece a história de Cornélio? Deixa eu falar aqui para você. Depois você lê Atos 10. Leia, mas leia com bastante atenção, versículo a versículo, respeitando pontuação. Não faça aquela leitura de um ano, não. Leia Atos 10. Que Paulo estava lá em cima da casa dele, lá apareceu num lençol, todas as aves, todos os animais. Aí aquela voz falou, por 3 vezes, aquela voz falou, Pedro, mate e coma, porque Pedro estava com fome. Pedro falou, Senhor, nunca comi nada impuro. Aí o que a voz falou? Não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Foi purificado por quê? Pelo sangue. Aí mais para frente, no decorrer da história de Cornélio ali, no capítulo 10 de Atos, aí você vai ver que Pedro entendeu lá na frente, falou, então aquela voz falou quando ele estava na casa de Cornélio, que ele começou a falar de Deus, o Espírito Santo tomou conta da família de Cornélio, e eles começaram a falar em outros idiomas, em outras línguas, não esses balabachures, esses cantarábias. Aí Pedro e os outros judeus que estavam com Pedro, olha, veja, Cornélio e sua família foi batizado com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Mas Pedro, sendo um legalista, sendo um judaizante, ainda mesmo assim jogou Cornélio e a família na água. Aí Pedro entendeu que o que tinha sido purificado era o quê? Os gentios. Você consegue entender que tanto o batismo de Pedro em Cornélio foi profanação, foi uma obra morta, uma obra inútil, como o batismo do eunuco foi também uma grande profanação. O que é profanar? É tornar
o santo em impuro. Então, todos da cruz para cá, que batiza uma pessoa nas águas, está profanando, está tornando impuro aquele sangue que verteu da cruz. Você consegue entender? Então, isso é um entendimento do eunuco aqui, é uma coisa para pessoa madura, para pessoa já que cresceu no entendimento. E nós não estamos nisso aqui. Nós não estamos nem na graça pregada por Paulo. Nós estamos em Apocalipse 14, 6 e 7. Nós estamos no Evangelho eterno. O Evangelho significa as boas notícias do reino de Deus que estava próxima. Mas no capítulo 14, versículo 6 de Apocalipse, fala que foi estabelecido o Evangelho eterno. O reino de Deus nos homens. Apocalipse 11, 15. Apocalipse 12, 10. Foi estabelecido o reino. Apocalipse 21, 3. Foi estabelecido o templo, tabernáculo espiritual. No espírito dos homens, onde Deus faz morada. Então essa história de Filipe, abandona isso, gente. Não fica levantando essa lebre, não. Você está muito atrasado. Você está muito menino no entendimento. O duro é que você não quer crescer. O duro é isso. O duro é que se você fosse um menino, mas um menino curioso, não, você não é. Você não é curioso. Comi um bolo de milho, o coco a patroa fez agora, ó, nota 1000, mas até o coco ficou enrolado aqui no dente. Você consegue entender? Essa dificuldade que o religioso tem de entender. Eles ficam dentro dessas arapucas, eles ficam dentro desses alçapões chamado igreja e eles ficam perdidos. O corpo deles no mês de agosto de 2023, mas a mente, a cabecinha de bagre deles lá há 2000 anos atrás. Parece que ele estava até na carruagem lá com o eunuco. Vamos ler essa historinha aqui rápido, veja. Que coisa interessante aqui. Essa pracinha lá de Fátima do Sul. Vai ser muitos dias eu gravando, colocando fundo lá de Mato Grosso. Filipe e o etíope. Estou utilizando o texto da NVI. É porque, por causa de alguma coisinha que eu vou ler no Isaías, eu gosto desse texto aqui. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém à casa. Esse anjo do Senhor aqui, gente, deixa quieto, não vou falar não. Vá para o sul, isso era uma pessoa, isso era alguém que estava pregando o evangelho lá naqueles dias. O livro de Atos é um livro que não tem revelação. Paulo veio receber revelação do livro de Romanos em diante. Um anjo do Senhor disse a Filipe, um enviado, um espírito, um irmão, falou: olha, você vai lá e faz. Não é que esse anjo aqui tinha asinha batendo, oh Deus. Espírito não fala com carnal. Bota isso na sua cabeça. E coisas espirituais não têm ligação com carnalidade. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Você acha que tem cabimento uma coisa santa, pura, imaculada, ele ter contato com a coisa impura, nojenta, imunda, natureza carnal? 27. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E esse homem viera a Jerusalém. Deixa eu colocar isso aqui na NA. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar a Jerusalém, porque o templo ficava em Jerusalém. Depois eu vou te mostrar quem eram as pessoas que iam a Jerusalém para adorar a Deus. E estava regressando ao seu país e assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Claro que era Isaías, porque é Isaías que está o mandamento para o eunuco. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe. Aqui, ó. Então o Espírito disse, e o Espírito falou como? Como que esse Espírito falou? O Espírito falava através de quê? De uma pessoa. Consegue entender que os anjos das 7 igrejas, os anjos eram pessoas que, usadas pelo Espírito Santo, pelo Consolador, que tinha dons, avisava as pessoas disso.
não era um anjo batendo asinha. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e eu acompanho. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então o eunuco disse a Filipe: peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Era de Jesus que estava falando. Então Filipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Veja, a profanação. Filipe, aqui, ó, entre colchetes. Se eu abrir o códice sinaítico, isso aqui não está contido no original, tá? Está aqui, ó, entre colchete. Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração? Então ele disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Foi acrescentado isso, tá? É do 36 ao 38. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água, ou para a água, e Filipe batizou o eunuco. Ó, então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água, e Filipe batizou o eunuco. Só que aqui o Filipe não tinha a revelação da graça. Aqui Filipe estava na sua carnalidade. Olha o que Paulo disse em Gálatas 2:21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, batismo nas águas, a lei da purificação, segue-se que Cristo morreu em vão. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Olha aqui outra revelação que também não estava aqui marcado, mas eu vou ler para você. Quando Paulo teve a revelação, como ele mudou a ideia. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Esses remédios que eu estou tomando é cruel. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Para que água então, cara pálida? Hã? Para que água? Então aqui, ó, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então Filipe estava fazendo o quê? Filipe estava negando de uma forma, se é que aconteceu isso, tá, gente? Se é que aconteceu isso, porque quem escreveu o livro de Atos consta que foi Lucas, o doutor Lucas. E será que ele esteve em todos os lugares? Paulo no Sinédrio, Paulo e Silas preso, Filipe nessa estrada, será que? Como que ele ficou sabendo de tudo isso? Mas como está escrito, e realmente tem a lei, tem um mandamento para o eunuco, eu estou lendo. Então Filipe profanou, Filipe estava tornando o sangue da cruz em algo impuro. Depois que você lê Atos 10, você vai botar a mão na sua consciência e você vai entender também. Então, quando você lê isso daqui, deixa eu voltar lá. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Você consegue entender que isso aqui foi uma profanação? Isso aqui Filipe estava demonstrando desprezo ao sangue que verteu da cruz? Se é que aconteceu esse tipo de batismo, tá? Se é que aconteceu isso. 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não ouviu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas o doutor Lucas estava lá e viu esse arrebatamento? Viu esse translado, esse transladado? Viu Filipe sendo levado no quê? Fez fumaça? Igual um gênio da lâmpada? Num tapete mágico? Filipe, Lucas estava, o escritor estava lá para ver isso, mas vamos falar da lei do eunuco. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto,
e, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesaré. Aqui eu estou falando sobre a profanação. Esse versículo não existe no Código Sinaítico, porque tem aí entre colchetes. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Então, se ele fez isso, ele profanou, ele pisou. E se você ler lá em Hebreus, olha aqui, ó, também. Fala agora o irmão Geraldo. O irmão Geraldo fala que desceu fresquinho. Eu não, eu falo que fluiu, porque Deus está em nós, ele fluiu fresquinho. Aqui, ó. Em Hebreus 10, 28 e 29, olha aqui. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Olha o 29 aqui. Filipe, se ele praticou aquilo, ele esteve debaixo disso aqui. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, tornou o sangue da aliança impuro, desprezou aquele sangue, desprezou aquele sacrifício, tornou aquele sangue inútil, porque se ele batizou nas águas de novo, está escrito que Filipe fez isso. Se ele fez isso, então ele profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Então, imagine se quem rejeitava a lei de Moisés, por 2 ou 3 testemunhas, era morto. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus. Então, Filipe incorreu isso aqui. Filipe esteve sob isso aqui. Graças a Deus, Pai. O Senhor tem dado esse entendimento. Se do outro lado eles não querem aceitar, para mim eu estou maravilhado com esse entendimento. Isso é lindo demais. Então, quando a gente lê, a minha leitura da Bíblia é diferente de um religioso. Porque eu procuro respeitar, eu procuro ler com espiritualidade. E os irmãos, muitos do outro lado, estão na mesma sintonia. Eles estão respeitando, entendendo espiritualmente, não no literal. Pega o literal, aplica dentro de uma chamada igreja com 10 mil pessoas sentado, os cabecinhas de bagre faz o quê? Olha o eunuco foi batizado, mas eles não vão atrás da história, do estudo, nada. Aí vem a teologia com um monte de porcaria deles, enche a cabeça desses pregadores, e o cara se forma, pega o diploma, agora eu sou um teólogo. Sabe nada. Sabe nada. Então, lendo de uma forma sucinta, você vê então que o Filipe, se ele praticou aquele batismo nas águas, ele estava debaixo desse castigo aqui, ó. Ele estava debaixo desse castigo. Pedro, em Atos 10, depois que você lê, você vai ver também que Pedro, mesmo o Espírito Santo batizando o centurião e sua família, Pedro, legalista, cabeça de bagre, foi lá e ainda jogou, batizou eles nas águas. Falou, tá vendo? Nós não podemos batizar eles nas águas, porque você vê, o principal foi o Espírito Santo. Lembra que João Batista falou? Eu batizo com água, mas vem um mais importante do que eu, que batizará vocês judeus com o Espírito Santo e com... O Espírito Santo foi o Consolador, que deu dons, e com fogo, que foi o juízo do ano 70. Olha que coisa. Aí Pedro, cabeça de bagre, vai lá e joga dentro da água. Pedro desprezou o Espírito Santo, achando que a água era mais importante. Você vê como que é? Você está conseguindo entender, gente? Claro que você que está no Evangelho Eterno, você entende isso perfeitamente. Olha lá o mandamento do eunuco em Isaías 56, versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor, mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Era uma profecia, e a minha justiça está prestes a manifestar. Bem-aventurado quem faz isso, e aquele que nisso se firma, que se guarda de profanar o sábado. Veja que aqui era pessoas que estavam inseridos na lei. Lá em Êxodo 12, do 43 em diante, o estrangeiro só poderia participar da Páscoa judaica, se fosse circuncidado junto com os judeus. Caso contrário, não poderia. Então, os gentios, a lei do eunuco, tudo eles estavam no sentido de guardar o sábado, de praticar os mandamentos. Só que tudo isso aqui foi antes do sacrifício da cruz. Isso foi antes de Romanos 10,4. O fim da lei foi Cristo. Isso foi antes de tudo, antes do Evangelho Eterno. Então vamos lá. Bem-aventurado quem faz isso e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, ou se profanar, tornar o sábado impuro, que era um mandamento para os judeus. E Isaías foi escrito para quem mesmo? Vamos lá? Isaías foi escrito para quem mesmo? Capítulo 1, versículo 1.
Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias. Então, para que foi escrito isso aqui? Para os judeus. O livro de Isaías foi escrito para os judeus. Certo? Então, voltando lá, no versículo 2, bem-aventurado quem faz isto é aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro, olha o gentil aqui. Deixa eu ver se eu pôr na NVI aqui, você vai falar assim, gentil. Que nenhum estrangeiro que se disponha a unir-se ao Senhor venha dizer, é certo que o Senhor me excluirá do seu povo? E que nenhum eunuco se queixe, não passo de uma árvore seca. Veja aqui que era uma lei para o eunuco. 4. Pois assim diz o Senhor aos eunucos, aqui, ó, abre aspas, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, vírgula, a eles darei dentro de meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Um nome eterno que não será eliminado. Então isso daqui era uma lei para o eunuco buscar Deus em Jerusalém, no templo, correto? E Salmo 122, versículo 1 ao 4, alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Aqui o pulo do gato. Para lá sobem as tribos do Senhor. Quantas tribos eram? 12. Gentios estavam nessas tribos? Não, era só o povo de Israel. Para dar graça ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Foi dado o mandamento para todas as pessoas irem para Jerusalém buscar Deus? Não. O mandamento foi para o povo de Israel. Eles é que deveriam buscar Deus em templo. E dentro disso abriu-se uma lei para os eunucos, aqui, ó. Pois assim diz o Senhor, aspas, aos eunucos que guardarem os meus sábados, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança, a eles darei dentro de meu templo e dos seus muros um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Você consegue entender? Então o nome do eunuco seria mais precioso, mais valoroso do que se ele fosse uma pessoa normal, um hétero, fazedor de filho lá, e criasse filhos e filhas. Então o nome dele valeria mais. Um nome eterno que não será eliminado. Então você entende que aquele eunuco que estava na estrada lá, e que ele foi jogado no rio que passava lá, Filipe era um judeu, e o eunuco estava inserido nas leis de Deus. E você é eunuco? E você que toma banho em piscina, você é castrado, você é eunuco? Tem alguma lei para você ou cabeça de bagre? Você que não é não judeu? Então Filipe profanou, tornou impuro, desprezou o sangue que verteu da cruz, batizando aquele eunuco. Mas se ele não tivesse profanado o sangue, o eunuco estaria no direito de ser batizado na água, porque ele está dentro de um mandamento, dentro de uma lei. Deus separou isso para aos eunucos. Consegue entender agora? Tudo isso são obras mortas. Porque depois da cruz não precisava mais praticar a lei da purificação. Porque o batismo nas águas foi a lei da purificação. Para purificar os judeus de seus pecados. E os pecados era 1 João 3,4. Por eles serem transgressores das leis dadas a eles, eles eram pecadores. Mas o povo gentil nunca recebeu nenhuma lei para ser um pecador. Você conseguiu entender agora sobre o batismo do eunuco? Posso parar por aqui? Continuar lendo aqui, versículo 6, já vai acabar. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança. Tá vendo aqui? Que os estrangeiros gentios também se circuncidassem, como está lá em Êxodo, estrangeiro que circuncidasse, eles começavam a praticar as leis, sendo que não era obrigado. Não obrigado. Só que para eles participarem
dos cerimoniais, das festas dentro dos templos, eles tinham que ser igual ao judeu, então eles tinham que circuncidar. Então, aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo e que se apegarem à minha aliança. Esses eu trarei ao santo monte. O que era o santo monte? Onde ficava o templo em Jerusalém, que foi derrubado até os alicerces do ano 70. E lhes darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos e demais sacrifícios serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Palavra do soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel. Reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Então aqui, ó. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O templo, casa de oração, foi derrubado. O templo terreno foi derrubado no ano 70. Então, até o ano 70, os gentios que se circuncidassem e quisessem cumprir as leis, estava lá. Só que lembrando que Jesus disse em Mateus 23:15. Lembrando, Jesus de Nazaré falou em Mateus 23:15, fluiu agora fresquinho, Mateus 23:15, veja aqui sobre o prosélito. Vê na NVI como fala. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. Não, melhor aqui a Nova Almeida, que assim está no Código Sinaítico. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornam filho do inferno 2 vezes mais do que vocês. É a evangelização desse povo aí fora. Eles ficam circulando, pegando pessoas para levar para dentro dos seus alçapões, das suas arapucas, falando: Jesus te ama, vamos para lá. Aí chega, pega essas pessoas, leva para dentro dos seus calabouços, chega lá e aplica o quê? Moisés na vida deles. As leis, dízimo, batismo, sacrifício, voto, jugo, fardo pesado, levantar de madrugada, buscar Deus em templo, buscar Deus em monte. Prosélito, então aqui que é prosélito aqui, vamos ler aqui no dicionário, no Pai dos Burros aqui, vamos ver aqui. Prosélito, deixa eu ler na Almeida que é mais rápido. Prosélito, gentil, ou seja, não judeu, que segue a religião judaica. Então Jesus aqui estava falando que eles subiam aqui, ó, porque vocês percorrem mar e a terra para fazer um gentil se tornar um judeu. E uma vez feito, e uma vez esse gentil feito como um judeu, o tornam filho do inferno, filho da sepultura 2 vezes mais do que vocês. Jesus foi contra essa história aí. Você consegue entender Isaías 56, no 1? Eu também não estou gostando de fazer esses vídeos porque é muita informação. Aí a pessoa não consegue guardar. Você entendeu? Você consegue entender? A lei do eunuco tinha uma lei para eles. Mas isso foi antes da cruz. Porque quando verteu o sangue purificou a tudo e a todos. E isso era uma lei. Porém, em Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, e aí? E aí? E agora, para fechar com a chave de ouro, onde está o templo de Deus? Aonde é? Aonde é? Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Aqui não está falando que é com os anjos. Não, com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus dele. Deus, ele é carne ou ele é espírito? Ele é espírito, então se ele é espírito, ele está nos espíritos. E o espírito não tem convivência, não tem união com essa natureza carnal. Então Deus está nos espíritos das pessoas, é onde é a morada dele, onde é o templo dele. Você consegue entender? O batismo do eunuco que a religião ainda não entendeu. É isso, gente. É uma fábula. Nos dias dele não era fábula, mas para nós hoje, que nós conhecemos o Evangelho Eterno, que nós sabemos que a graça pregada por Paulo já teve a sua época, que nós entendemos Apocalipse capítulo 1, versículo 10, era o dia do Senhor e eu fui tomado, fui arrebatado em espírito, ali estava falando do quê? Do juízo de Deus que havia chegado. Esse juízo, esse dia do Senhor, nem o eunuco alcançou, nem Filipe
não sei se ele estava vivo. Paulo esperava ser arrebatado na vida dele, mas Paulo foi decapitado antes. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O único que nós sabemos que estava ali presentinho, inteirinho, foi preservado vivo, foi João, o apóstolo do amor. Porque Jesus disse lá em João capítulo 21, versículo 22, disse a Pedro, Pedro falou no versículo 20, e quanto a este, como que é que ele vai morrer, como que ele vai glorificar? No 22, Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que você tem com isso? Quanto a você, siga-me. Então, Jesus preservou João para escrever os 22 capítulos do livro do Apocalipse, referentes ao dia do Senhor, ao juízo, tá bom? Então eu vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se foi, dê aquele joinha, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, e vamos em frente, falando da maravilhosa palavra do papai. É maravilhoso, gente, que tranquilidade para falar sobre isso. E é um assunto que você vê que é um assunto bem complexo. Para outros, para nós não. Para nós está tudo dominado, está tudo sob controle. Tá bom? Até a próxima. Tchau.